A maior tragédia radioativa e desastre nuclear aconteceu no Brasil com o Césio-137. Presta atenção. Em setembro de 1987, 2 catadores de lixo na cidade de Goiânia entraram em uma clínica abandonada de radioterapia, encontraram uma máquina ali dentro e resolveram desmontá-la. Mal sabiam eles que causariam o que já foi considerado o maior acidente radioativo da história fora de uma instalação nuclear. Eu contaminei minha esposa, contaminei minha filha, que estava pequena, que ela tinha 1 ano de idade, e minha esposa estava gestante de poucos dias. Contaminei a minha filha que ia nascer. O Césio-137 tinha se espalhado em parte da cidade de Goiânia, um verdadeiro caos na época. Quando o problema veio a público, os moradores se perguntavam: será que eu me contaminei? Será que eu vou morrer? Meu nome é Jorge Lordelli e eu quero logo te avisar que toda terça-feira às 7h tem live comigo no canal e é a oportunidade, de você esclarecer todas as suas dúvidas diretamente comigo no olho a olho. E já aproveita o embalo e se inscreva no canal e deixe o seu like, pois nos ajuda muito. Olha, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde a irresponsabilidade de muita gente fez com que o Césio-137 se espalhasse na cidade de Goiânia, trazendo mortes e pânico a toda a população brasileira. Na realidade, ele começou em 1985, quando o Instituto Goiano de Radiologia deixou de existir. E apenas aquele aparelho que era usado em radioterapia, em quimioterapia, ele ficou ali. Segundo informações dos donos do Instituto, ele foi proibido de ser retirado de lá por uma liminar judicial. Olha, se você quer realmente passar num concurso para qualquer carreira policial, eu tenho que te indicar o Instituto Oliver para você estudar. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados em concursos para várias carreiras policiais em todo o Brasil. E olha, além dos cursos para você se tornar polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação, e também você pode fazer o EJA para você concluir os seus estudos e rapidamente prestar concurso para a polícia. Então, acesse o QR Code aqui na tela e realize o seu sonho. 2 amigos catadores de lixo de nomes Wagner Pereira e Roberto Alves, eles perambulavam pela cidade de Goiânia quando avistaram um pequeno prédio totalmente abandonado. Na verdade, nesse local tinha funcionado uma unidade de radioterapia para tratamento de pessoas com câncer. A dupla resolveu entrar para ver se encontrava alguma coisa que eles pudessem vender no ferro velho ou até utilizar no dia a dia. E sabe aquele ditado, quem procura acha? E eles, ao entrarem naquele local ermo e abandonado, vieram a encontrar uma máquina de porte grande. E assim, eles conseguiram retirar a parte superior desse equipamento. Eu não sabia do perigo, vi a peça jogada lá. Se eu soubesse do perigo, eu não tinha pegado a mão nessa peça. Em seguida, colocaram esse equipamento já envelhecido em um carrinho de mão e levaram para o barraco onde eles moravam. Nesse momento, eles não sabiam ao certo que iam fazer com aquele monstrengo. Mas nós sabemos que a curiosidade é algo instigante. E assim, quando chegaram no barraco, eles resolveram descobrir o que tinha dentro daquela cápsula metálica. Eles usaram chaves de fenda para abrir a pesada caixa de chumbo. Dentro desse recipiente havia um cilindro que continha, só para você ter uma noção, 19 gramas de Césio-137, que é uma substância altamente radioativa. Bom, os 2 homens, os 2 catadores, resolveram então levar todo esse equipamento ao ferro velho, que era de propriedade de um homem chamado Devair Ferreira, que deu alguns trocados aos catadores de rua, que foram embora satisfeitos. Devair estava curioso com aquela cápsula, pois nunca tinha recebido algo parecido no seu ferro velho. E assim, com os seus ajudantes, resolveram desmontar por completo
esse equipamento misterioso. Veja a distância do local onde a cápsula foi encontrada em Goiânia e o ferro velho onde ocorreu a venda. O problema é que logo em seguida o catador de lixo Wagner Pereira passou a ter forte diarreia, tontura e uma de suas mãos ficou muito inchada. Com muitas dores pelo corpo, Wagner Pereira procurou atendimento médico no dia 15 de setembro de 1987. Os sintomas sugeriam, segundo o diagnóstico médico, um tipo de reação alérgica causada pela ingestão de alimentos em más condições. O médico errou. Mas deixa eu te contar agora o que aconteceu com o dono do ferro velho. 3 dias depois que Devair Ferreira havia comprado a cápsula dos catadores de lixo, ao entrar no seu estabelecimento, ele notou, sabe o quê? Um brilho azulado emanado no equipamento metálico que ele havia comprado daquela dupla de catadores. Ele achou interessante aquela luminosidade e, fuçando na cápsula, ele encontrou um pó que imaginou que poderia ter alto valor em dinheiro. E assim, ele pegou aquela pequena porção de pó, que na verdade era o Césio-137, e levou o pequeno cilindro para a sua residência. Achei bonito. Inclusive até pensei em fazer uma pedra com um anel, né? Havia 19 gramas de um pó estranho que ficava esbranquiçado de dia e azulado e brilhante à noite. O dono do ferro velho estava animado com seu achado e assim chamou vários vizinhos, chamou parentes e conhecidos para conhecerem a curiosa cápsula que ele tinha comprado e que tinha aquela luminosidade azul à noite. Mal sabia ele que tratava-se de material radioativo perigosíssimo. Escurecendo, eu vi aquele trem azul. Mas no dia seguinte, Devair, que era o dono do ferro velho, ele começou a passar mal. Mas ele imaginou que era uma feijoada que ele tinha comido no dia anterior. Iniciou-se então o maior acidente radiológico do mundo. As partículas de Césio-137 começaram a se dispersar por ação do vento, contaminando o solo, plantas e animais. As pessoas que tiveram contato com essa radioatividade começaram a se tornar fontes irradiadoras, contaminando hospitais e outros locais que frequentavam. Um dos amigos de Ferreira, que esteve em sua casa para ver a cápsula, pegou uma chave de fenda e extraiu alguns fragmentos do material raro, do tamanho de grãos de arroz, que se desintegravam facilmente e viraram aquele pó. O dono do ferro velho distribuiu esses pedacinhos para a sua família. Olha, vai vendo o que aconteceu. Acredite se quiser, mas várias pessoas esfregaram o pó radioativo sobre a pele, como se fosse um brilho usado na época de carnaval. Mas vai vendo. Em 24 de setembro de 1997, Ivo Ferreira, irmão de Devair, levou alguns fragmentos para casa e eles foram colocados na mesa durante a refeição da família dele. Eu cheguei lá, ela falou: titia, vem ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Ao que eu entrei, aquilo brilhava. A filha de Ivo, de apenas 6 aninhos, de nome Leide das Neves Ferreira, guarde bem esse nome, a Leide tocou no pó brilhante enquanto comia, assim como também outros familiares fizeram a mesma coisa. Logo, muitas pessoas adoeceram. 12 delas foram transferidas para um dos melhores hospitais de Goiânia, com os mesmos sintomas: diarreia, vômitos, febre alta e queda de cabelo repentina. A primeira pessoa a suspeitar que a cápsula com o pó brilhante estaria por trás disso foi Maria Gabriela Ferreira, mulher do dono do ferro velho. Sueli de Moraes, uma vizinha que também foi contaminada, disse na época, presta atenção no que ela falou, abre aspas, Maria Gabriela pôs o cilindro em um saco plástico e o levou de ônibus para um escritório de saúde do governo local, onde ninguém sabia o que era, mas o guardaram. Depois de 15 dias passados da primeira contaminação, os médicos começaram a considerar a hipótese de envenenamento por radiação.
Veja as regiões atingidas pela radiação. Quando foram informados sobre a cápsula, os médicos pediram ao físico Walter Mendes Ferreira que examinasse aquele dispositivo. Ele pediu emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e ele foi ao escritório de saúde onde estava a tal cápsula. O que ele disse na época era aterrorizador, abre aspas. Quando estava a cerca de 80 metros do escritório, o detector começou a agir de forma estranha e pensei que estivesse com defeito. Ele pediu outro detector e voltou ao escritório. Ele comentou, abre aspas, mais uma vez, a 80 metros o detector começou a ficar saturado. Isso significava que ou estava em um lugar com um campo de radiação muito alto, ou que ambos os detectores estavam defeituosos. Bom, o físico Walter Mendes Ferreira contou que viu um bombeiro saindo do posto de saúde carregando o cilindro a fim de jogá-lo no rio. Olha que absurdo! E aí o físico gritou, abre aspas, pelo amor de Deus, não! Imediatamente evacuei o posto de saúde e perguntei aos trabalhadores locais de onde vinha aquilo. Eles me disseram que uma mulher de um ferro velho o havia levado. Fui ao ferro velho e, antes de entrar, detectei radiação por todos os lados. Em um boteco próximo à casa do dono do ferro velho, também foi localizado muita radiação, como você vê nessa foto que a minha equipe de produção conseguiu. O ferro velho que recebeu a cápsula radioativa foi todo vistoriado e quase tudo foi apreendido. Na verdade, o ferro velho foi extinto daquele local e tudo que estava lá foi apreendido. Toda essa operação demandou muito cuidado, pois o risco de contaminação era enorme. O físico Walter imediatamente fez alertas às autoridades da Comissão Brasileira de Energia Nuclear. A intenção dele era deter a contaminação e, ao mesmo tempo, evitar o pânico na população. Mas os temores sobre o vazamento de radiação se espalharam rápido pelo Brasil. O físico conta que eles usaram ônibus da polícia com o interior forrado por chapas de plástico para levar os possíveis contaminados para um estádio de futebol vazio, onde ficariam em barracos de acampamento vai vendo. Milhares e milhares de pessoas foram examinadas no local em busca de vestígios de radiação. Muitos receberam alta após tomarem banho com água e vinagre, mas outros foram enviados para um abrigo temporário ou um hospital local totalmente fechado. Os casos mais graves foram levados para um hospital militar lá no Rio de Janeiro. Aproveitando-se do fato de o Césio-137 ser um metal alcalino e, assim, comportar-se de maneira análoga ao potássio do organismo, as pessoas contaminadas passaram a fazer uso de diuréticos. Por isso, os pacientes eram instruídos a beberem cerca de 3 litros de água por dia e também beberem sucos ricos em potássio. Mas tinha outro problema, eu quero te contar. Parte da comunidade médica em Goiânia se mostrou relutante em ajudar com medo da contaminação que se estendeu pela cidade de Goiânia. Só para você que me assiste ter uma noção, ao total, mais de 110 mil pessoas foram examinadas naquela época. Verificou-se que 249 delas tinham níveis significativos de material radioativo em seus corpos. Acampamentos foram montados em campos de futebol. Essas pessoas foram isoladas. Centenas de pessoas com níveis leves de contaminação tiveram de permanecer nos abrigos especiais. Sueli de Moraes, que se tornou presidente da Associação de Vítimas, passou 3 meses em um deles. Ela lembra que era preciso tomar banho com água, vinagre e sabão de coco, além de trocar de roupa a cada meia hora. Ela comentou na época, abre aspas, tomamos comprimidos para ajudar na descontaminação interna. Também tínhamos que esfregar nossos pés, que eram as partes mais contaminadas. Não nos permitiam sair dali ou receber visitas. Não podíamos assistir à TV.
Eles não queriam que soubéssemos o que estava acontecendo lá fora. A verdade é que o pânico era geral. O ferro velho de Devair Ferreira e dezenas de casas ao lado foram demolidas. Centenas de objetos, de refrigeradores a sofás, o pavimento de ruas inteiras, veículos e até mesmo árvores e animais foram destruídos e descartados como lixo nuclear. O desastre em Goiânia produziu cerca de 6.000 toneladas de resíduos, recolhidos e enterrados em um centro especialmente preparado a 20 quilômetros da cidade de Goiânia. Foi nesse local que eu estou mostrando que os resíduos contaminados foram enterrados. A primeira pessoa a morrer foi Leide das Neves Ferreira, a menina que eu já comentei no começo desse roteiro, que tinha apenas 6 anos de idade. Ela brincou com o pó brilhante e até engoliu um pouco de Césio 137. A menina adorava pular amarelinha, mas teve a vida ceifada em razão da irresponsabilidade de muita gente. A mãe sentiu muito a sua falta. E lembra do jeito que ela era, alegre, muito extrovertida. Aí me dá força. Tanto ela quanto a sua tia Maria Gabriela Ferreira morreram de septicemia, com infecções generalizadas, um mês após a exposição que elas tiveram ao Césio 137. Seu enterro foi em Goiânia, longe de ser um pacífico assunto naquela família. A vizinha Sueli de Moraes diz que quando os caixões chegaram ao cemitério, as pessoas começaram a atirar pedras e tijolos, tentando impedir o sepultamento. Ela disse, abre aspas, os corpos foram descontaminados e eles decidiram enterrá-los em pesados caixões de chumbo como uma precaução adicional para tranquilizar as pessoas. Mas o que aconteceu foi o oposto. As pessoas entraram em pânico. Sueli de Moraes explicou o que aconteceu, abre aspas. Muitos em Goiânia acreditavam que os corpos iriam contaminar o cemitério. E muitos no Brasil acreditavam que toda a cidade estava contaminada, que os produtos agrícolas do estado de Goiás estavam contaminados. Isso não era verdade. Havia muita desinformação que ajudava a espalhar o pânico. Mas 2 homens acabaram morrendo. Eles eram funcionários do ferro velho do Devanir. As 4 vítimas da radiação de Césio 137 foram enterradas nesse local com total segurança, sem risco de contaminação. Incrivelmente, os catadores de lixo Wagner Pereira e Roberto Alves, eles sobreviveram. Assim também sobreviveu o dono do ferro velho, Devair Ferreira. Muitas outras vítimas foram salvas pelo tratamento que receberam em diversos hospitais naquela época. Devair, o dono do ferro velho, aonde a contaminação se espalhou, ele acabou falecendo em 1994, mas faleceu de cirrose hepática. O pai da menina Leide morreu em 2003 por causa de enfisema pulmonar. Eles sobreviveram ao Césio 137, mas não resistiram ao abuso do álcool e também o uso frequente de cigarro. Olha, é importante você que me assiste saber que todo o material radioativo deve ficar acondicionado em recipiente de chumbo. Dados oficiais do governo estadual de Goiás apontam 4 vítimas fatais, sendo elas a Maria Gabriela Ferreira, a menina Leide das Neves Ferreira, esposa e sobrinha, respectivamente, do Devair Alves Ferreira, que era dono do ferro velho. Além delas, também faleceram 2 funcionários de Devair, de nome Israel Batista dos Santos e também o Admilson Alves de Souza. Mas para que serve o Césio 137? Deixa eu te explicar que talvez você esteja curioso nesse título. As emissões radioativas do Césio 137 são capazes de destruir as células cancerígenas que são mais sensíveis a esse tipo de radiação. Por isso, elas são empregadas em doses calculadas da radioatividade do Césio no tratamento de pessoas com câncer. Mas deixa eu contar para você o que aconteceu após a crise radioativa amenizar. Além da grave crise sanitária, a população de Goiânia começou a sofrer preconceito em todo o Brasil.
Os cidadãos da capital de Goiás eram barrados em hotéis, restaurantes e aeroportos em outros estados. Veículos com placas em Goiânia eram depredados. Olha que absurdo. Durante aqueles dias, tudo que vinha de Goiânia era tido como contaminado. Não era incomum que as pessoas buscassem atestados médicos para certificarem sua condição de saúde, de modo a driblarem a hostilidade e o preconceito que estava ávido no brasileiro. Em 1996, cinco pessoas ligadas à clínica onde havia abandonado a máquina de radioterapia, eles foram condenados a 3 anos e 2 meses de prisão por homicídio na forma culposa. Os condenados foram 3 médicos responsáveis pela clínica abandonada, mais um físico e o dono do prédio. A pena foi reduzida depois a serviços comunitários, acredite se quiser. O governo passou a pagar pensões vitalícias para cerca de 250 vítimas do Césio 137. Posteriormente, outras 2.000 pessoas, incluindo bombeiros, motoristas e policiais que trabalharam nas unidades de emergência, também tiveram direitos a esses pagamentos. Agora que você me acompanhou em todo esse roteiro sobre esse desastre radioativo, eu quero saber a sua opinião. O que você achou das penas criminais aos médicos responsáveis que deixaram a máquina com produto radioativo num local abandonado? E diga uma coisa, o Brasil aprende com seus erros ou continua a repeti-los? Olha, estou aguardando agora os seus comentários. E calma que eu tenho ainda um recado importante para você. Presta atenção, toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal e eu quero responder ao vivo as suas dúvidas, combinado? E para a gente fechar com chave de ouro esse roteiro, dá essa força para a minha equipe. Gente, é muito fácil, é só você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação e encaminhe esse roteiro para as pessoas que você sabe que gostam de consumir True Crimes com riqueza de detalhes.